Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Beyond Talks, o podcast da Beyond Legal. A Beyond Legal é uma sociedade de advogados nacional que presta assessoria jurídica em 4 áreas do direito: imobiliário, fiscal, societário, imigração e nacionalidade. Criamos este espaço com um objetivo muito claro: receber e fornecer informação relevante e prática. No fundo, oferecer clareza em temas mais técnicos, que são, obviamente, os jurídicos. Porque hoje, mais do que nunca, existe muita informação, mas nem sempre das fontes mais fidedignas. Por isso, nós queremos falar daquilo que sabemos, mas de uma forma prática, acessível e orientada para questões reais do dia-a-dia. Contamos voltar 2 vezes por mês, com temas diferentes, esperamos nós interessantes, obviamente, e com a presença assídua dos membros da equipa da Beyond Legal e com outros convidados. No episódio de hoje temos connosco, e porque faz todo o sentido começar desta forma, o Dr. Ricardo Louro, advogado e Managing Partner da Beyond Legal. E vamos falar sobre a nova lei da nacionalidade. Se este é um tema que tem interesse para si ou de alguma forma possa ser relevante, então fique desse lado, porque este episódio pode ser para si. Ricardo, boa tarde, bem-vindo, antes de mais. Obrigado. Vamos avançar já diretamente para as questões relativamente a esta nova lei. Foi publicada no passado dia 18 de maio em Diário da República, a nova lei da nacionalidade. Para quem nos está a ouvir, o que é que mudou concretamente? Bem, mudaram algumas coisas. O mais significativo seja talvez o prazo de residência para que se possa cumprir o requisito de pedido de nacionalidade. Os prazos aumentaram de 5 anos para 7 no caso dos países CPLP e 10 nos restantes países. 7 anos também no caso dos países da União Europeia, e o modo de contagem desse prazo também muda, passando a contar-se desde a data da emissão do título de residência e não desde a data da submissão do pedido. Depois alteram pontos como o momento em que um filho de imigrante pode pedir a nacionalidade portuguesa. Neste caso, passou para 5 anos o prazo de residência legal dos pais no país, e também da especial relevância o aumento das questões penais e o final de outros tipos de pedidos de nacionalidade, como era o caso dos sefraditas, que foram eliminados com esta nova legislação. Podemos então dizer que a questão do início da contagem e o aumento dos prazos serão, no fundo, aquelas que possam levantar ou ter mais impacto junto de investidores estrangeiros. Mas eu questiono, este impacto é para quem ainda vai pedir a nacionalidade ou também para quem já está num processo de residência? Bom, temos que separar aqui os pontos. Primeiro, quem já submeteu o processo de cidadania até 18 de maio de 2026, ainda o submeteu ao abrigo da lei que estava em vigor a essa data. Quem não submeteu, num princípio geral aplicar-se-á a nova lei, porque a lei entrou em vigor no dia seguinte à sua publicação. Contudo, temos aqui as questões muito discutidas, sobretudo pelos investidores em ARI, o famoso Golden Visa, que não sabemos se vai haver aqui algum período de transição que possa vir no regulamento da lei, que está neste momento no prazo dos 90 dias legais para ser criado. Portanto, não sabemos se vai haver aqui um período de transição ou se também estes que estão num processo de residência, mas não ainda de nacionalidade, perderam a hipótese de pedir a nacionalidade ao abrigo do critério anterior dos 5 anos desde a data da submissão do pedido.
Então, digamos que para estes investidores Golden Visa, essa questão de, enfim, de existir alguma salvaguarda ou este período de transição será a questão mais relevante e mais discutida, porque temos visto várias notícias de eventuais processos contra o Estado português, enfim, várias questões relacionadas com este grupo de clientes. Sim. São os clientes ou são os requerentes que estão mais insatisfeitos com a atuação do governo, porque são aqueles que tomaram uma decisão com base num critério que estava definido. Isso foram aqueles que investiram no país. Aqui há que compreender que não há uma alteração à lei da imigração nesse aspecto, portanto não há nenhuma alteração à questão da residência, nem ao seu próprio Golden Visa. O que se passa aqui é uma alteração à lei da nacionalidade, ao prazo que é necessário para pedir. Sendo que é verdade que esse prazo agora mudou, aumentou substantivamente, dependendo. Depois temos aqui uma questão que se de algum modo poderá fazer sentido, de outro. Tenho algumas dúvidas, mas se forem, por exemplo, cidadãos brasileiros ou CPLPs, temos 7 anos, não é? Já ia fazer essa questão. É? São 7 anos. Se forem de outras nacionalidades, são 10, não europeias, porque evidentemente um cidadão da União Europeia não necessita do Golden Visa. Portanto, no caso dos CPLPs, eu destaquei os brasileiros porque é o maior grupo nacional que investe ou tem investido nos últimos anos em Portugal. Acaba por ser uma diferença não tão longa na teoria, na prática, porque há pessoas que estão há 3, 4 anos à espera de terem o primeiro título de residência e que são, obviamente, visivelmente afetados por esta alteração legislativa e o início do modo de contagem do prazo que os prejudica gravemente. E essa diferença, Ricardo, de 7 para 10, portanto, dos tais cidadãos CPLP para os cidadãos de Estados terceiros, para si, isso faz sentido? Não faz. Portanto, a resposta dizemos não me faz sentido. Eu entendo, de algum modo entendo a ligação e um reconhecer de uma ligação histórica de séculos. Claro. Há que reconhecê-la. Contudo, a nossa Constituição é clara, no meu entendimento, a nossa Constituição é clara e, portanto, nós não podemos discriminar, mesmo que seja positivamente, um grupo de países ou um país em relação aos restantes. E, portanto, no meu entendimento, nós estamos perante uma cláusula, uma norma da lei que é inconstitucional. Vamos ver se alguém faz alguma questão ao Tribunal Constitucional ou não, mas a verdade é que temos até um precedente, já não é a primeira vez que alterámos o regime da nacionalidade, foi há mais de 20 anos, mas fizemos uma alteração precisamente muito parecida, em que passou para uns a ser de 6 anos, onde se incluía os cidadãos brasileiros, e para os restantes 10 anos, e mais tarde veio o Tribunal Constitucional indicar que essa disposição da lei era inconstitucional e, portanto, passou a ser 6 anos para todos. Por isso é que, à data de início do programa Golden Visa, que é 2012, nós tínhamos, ao contrário dos outros países da Europa continental, nós tínhamos um prazo de 6 anos como residentes para pedir a cidadania portuguesa e não 10, como era a regra e continua a ser a regra na Europa continental. Pois realmente aproximamos-nos mais do que é a realidade noutros países europeus. Em termos de prova de ligação a Portugal ou à comunidade portuguesa, esta nova lei é mais complexa nesse sentido ou é mais exigente? É mais exigente. A lei é mais exigente, a lei exige uma maior
ligação a Portugal. Falo desde logo pelo tempo de residência, depois pelas exigências a nível criminal, depois todo o percurso de contacto e ligação à comunidade portuguesa. Portanto, há claramente uma intenção do legislador de reforçar os laços a Portugal, que temos que entender como necessário, e de algum modo das disposições que me parecem mais consensuais nesta nova lei da nacionalidade. Na sua prática, Ricardo, tem sentido que esta nova lei traz maior insegurança jurídica por parte de investidores internacionais? Desde que ela foi publicada, como é que tem sido o dia-a-dia neste sentido? Qualquer alteração legislativa provoca instabilidade. Por exemplo, a Holanda ou os Países Baixos, não podemos dizer Holanda, a Holanda é uma região dentro dos Países Baixos. Os Países Baixos têm uma estrutura legislativa muito estável, com muito poucas alterações, há décadas. E isso, no que refere a este tipo de assuntos, e isto leva a um investimento no país, porque as regras estão explanadas, não é? Até há bem pouco tempo os Estados Unidos era outro exemplo, agora já não podemos dizer o mesmo, recentemente tem havido muitas alterações. Portanto, cada alteração que exista, e sobretudo se for significativa, causa instabilidade em quem está a investir. E Portugal, neste momento, está aberto ao mundo. Portanto, nós temos um país que está aberto ao mundo, nós temos investidores de outros continentes, não só de outros países, mas de outros continentes. Temos investidores desde a China ao Chile, e temos de entender que a mensagem de coerência tem que ser enviada. E eu acrescento aqui, nós temos não só um problema legislativo, nós temos não só um problema de inconsistência legislativa, como temos um problema de incapacidade das nossas entidades públicas. O nosso registro comercial não funciona, o nosso registro predial não funciona, a AIMA é mais do que não funciona, praticamente algo que já nasceu com problemas. O IMT, portanto, o Instituto que regula, por exemplo, a atribuição da carta de condução, não funciona. Portanto, nada disto funciona. E, portanto, o registro civil não funciona, porque, repare, nós estamos a falar, e o registro civil aqui é particularmente importante, nós estamos a falar de um prazo de nacionalidade de 10 anos, quando o tempo processual, neste momento, roça aos 3 anos. Portanto, se nós temos alguém que faz um Golden Visa, o Golden Visa demora 2 anos a ser concedido. 2 anos, mais 10, 12, mais 3 anos até a cidadania ser processada, são 15 anos. Muito longe dos 10. É um bocadinho excessivo. Portanto, ou seja, deixamos de ser talvez demasiado permissivos, é debatível, enfim, eram as regras que tínhamos, talvez demasiado permissivos para sermos mais penalizadores do que qualquer outro país na Europa continental. E temos que entender que, dada a ineficiência da burocracia portuguesa, ou o excesso de burocracia portuguesa, este próprio prazo dos 5 anos nunca é 5 anos, porque o processo demora 3 anos, portanto era sempre 8, mais 1,5 de concessão, ou 1 que seja, ou 3. Nós estamos sempre nos 10 anos. Na realidade, estamos nos 10 anos. Já estávamos nos 10 anos. Era isso que eles queriam, a intenção do legislador. O que é que não foi acautelado? Não me perguntou, mas leva-me aqui a este ponto. O que é que não é acautelado? Não é acautelado um período de transição. Tem que haver um período de transição. Não só devido às ineficiências do Estado. O Estado tem que ser uma pessoa de boa fé. E isto é fundamental. E o Estado não se está a comportar como uma pessoa de boa fé. Ou, pelo menos, aparentemente, não demonstra essa boa fé. E isso tem que ser acautelado. Para todos. Hoje são estes cidadãos que estão a ser afetados, no futuro serão outros. Portanto, o Estado tem que se comportar como uma entidade de boa fé. Tem que respeitar as regras,
Se as alterar, tem que respeitar, mesmo que estejam erradas, tem que cumprir o que se passou, o que estava ao momento em que houve, neste caso, o investimento ou que houve uma atuação. E somente depois das regras alteradas, então, a partir daí, para os novos processos, aplicar a nova lei. Não podemos estar a mudar não só as regras a meio do jogo e dizer não há retroatividade porque é a partir de hoje. Não é tão simples quanto isso. Porque o momento do investimento foi antes e pressupunha uma continuidade em um determinado prazo. Portanto, nós que somos um país de leis, nós que somos um país em que nos pautamos pela solidez jurídica, que temos confiança nos nossos tribunais, que temos confiança nas nossas instituições, não podemos passar uma mensagem tão errada como esta que estamos a passar, que nos afeta ao país. O modo como Portugal é visto hoje em dia a nível global é fundamental. Porque hoje em dia já se percebeu que estamos numa economia, por mais machadadas que se dê na globalização que temos visto nos últimos anos, a verdade é que estamos numa economia global. Esta economia afeta ou é afetada pela percepção internacional. Portugal está em condições geopolíticas de tirar proveito do estado atual do mundo. E fazemos, como sempre, o mais pequenino, que é cortar, em vez de verificarmos como é que vamos expandir e melhorar a vida para todos. É sempre o método português. Vamos cortar, vamos tirar a iniciativa, em vez de concedermos a iniciativa sobre determinadas regras que sejam prolíferas para todos. E é isso que temos que ter em atenção. Obrigada, Ricardo. Para si, caso ainda subsistam questões em que possamos, obviamente, ajudar, pode aceder ao nosso site e às nossas redes, que aparecem todas na descrição do episódio, e espero até breve.